nós somos contadoras de histórias. Eu sou Lúcia Bissotto. Eu sou Biga Matos. E eu sou Natália Silva. E eu sou Joelma Lins. Nós vamos contar histórias deste livro. Volta ao Mundo em 52 histórias. Lu, você preparou a história, né? Quer começar? Olha, Joelma, foi difícil, mas a gente conseguiu encontrar uma aqui. Aliás, vão ser 3 histórias, né? E essa primeira história que eu vou contar aqui, eu e a Biga, né, Biga? Tudo bem aí? Vai ser sobre... Tem a ver com bordado. Porque, assim, eu gosto muito de bordar. Porque quando eu estou bordando ali, eu pego aqueles fios, aquelas linhas, aí eu fico, assim, imaginando o que eu quero desenhar, e aí eu desenho ali com as linhas. E essa história tem tudo a ver com isso. Então, eu vou começar a contar a história para vocês. Eu vou até sentar para escutar. Isso aí, Nath. Eu já estou sentada. Essa história é de uma viúva que vivia com seus 3 filhos numa casa humilde. E, para se manter, ela vendia brocados. Brocados, eles são tecidos muito luxuosos, que são feitos assim, em alto relevo, que parece que são bordados à mão. O tecido todo fica parecendo um grande bordado. E são feitos com fios assim, de seda e até fios de ouro. Então, essa viúva fazia esses brocados, que eram muito bonitos, e vendia na cidade. E um dia, quando ela tinha acabado de vender um de seus trabalhos, ela viu assim, em frente a uma loja, um quadro. Ela achou tão lindo que entrou ali na loja e ficou tão encantada, mas tão encantada, que acabou comprando o quadro. E foi com ele ali debaixo do braço, em direção à casa dela. Quando chegou, ela já foi ali chamando os 3 filhos e foi mostrando. Olha que coisa mais linda. Olha esse quadro. Essa casa enorme, com esse jardim todo florido. Nossa. Eu tenho para mim que um dia a gente ainda vai morar num lugar assim. Os filhos mais velhos olharam para ela e falaram: até parece, né, mãe? Só se for em sonho. E o filho mais novo, ele ficou com dó da mãe, então falou para ela: por que a senhora não pega e faz um brocado igualzinho a esse quadro? Aí, enquanto a senhora estiver ali tecendo, a senhora vai sentir como se morasse nesse lugar. A mãe gostou da ideia do filho e foi então. Já foi, pegou as suas linhas, as mais bonitas, as linhas de seda, com mais cores mais vibrantes, mais vivas, e até alguns fios aí de ouro que ela tinha. No mesmo instante, ela já começou a tecer. E ela começou a tecer sem parar, noite e dia e noite, noite e dia e noite, sem parar um instante. E o tempo foi passando e ela só fazia esse brocado. Nem fazia mais brocados para vender. Então, os filhos é que tiveram que começar a trabalhar. E o tempo foi passando e ela bordando, bordando, bordando. Depois de um ano, os olhos dela estavam assim tão cansados que começaram a lacrimejar. E quando uma gota caiu ali, em cima do brocado, onde ela caiu, ela teceu um lindo lago. O tempo foi passando e ela tecendo sem parar. Depois de 2 anos, aí as mãos dela estavam assim, tão esfoladas, que começaram a sangrar, como uma gota de sangue caiu ali, em cima do brocado. Ela teceu ali um sol vermelho, brilhante, e num cantinho ali, umas flores rubras, que são da cor de sangue. E ela não parou, continuou de bordar, tecia de noite, até que, depois de 3 anos, finalmente ela terminou o brocado. Ele era maravilhoso. Ela, com muito cuidado, tirou ele ali do tear e foi lá para fora, para poder enxergar melhor a luz do dia, ali a luz do sol. E quando ela estava olhando, foi quando... Liga, você continua? Foi quando veio uma ventania
e carregou aquele brocado das suas mãos. O filho dela mais velho, rapidamente, desceu correndo na direção do vento, caminhou, caminhou, até que ele deu de cara com uma caverna, que na frente tinha um cavalo com uma boca de pedra. Parece que do nada surgiu uma senhora e perguntou para ele: "Deseja alguma coisa, meu caro jovem?" "Sim, senhora, eu estou procurando o brocado da minha mãe." Isso é coisa das fadinhas da Montanha do Sol. Para encontrá-las, você faz assim: arranque todos os seus próprios dentes, coloque-os na boca daquele cavalo. O cavalo ganha vida, come aqueles frutos e desce com você pela Montanha de Fogo e atravessa o mar de gelo até chegar na Montanha do Sol. Mas, se você descer na Montanha de Fogo e tremer, será transformado em cinza. Se você estiver atravessando o mar de gelo e demonstrar medo, será congelado. O menino tremeu dos pés à cabeça e não quis saber de passar pelaquele sacrifício, não. Pegou a caixa de moeda que a velhinha já tinha lhe dado para poder ajudar a sua mãe e desapareceu. O segundo filho também foi atrás do brocado. Caminhou, encontrou a mesma caverna, escutou atentamente tudo o que a velhinha falou. E como o outro irmão, também pegou uma caixa de moedas de ouro e desapareceu. Eles não queriam dividir nada com a família deles, não queriam, não. O irmão caçula já ficou meio sem saber o que fazer. Percebeu que a mãe dele tinha perdido a alegria de viver. Então, teve a alternativa de ir buscar aquele brocado. Caminhou também na direção do vento, encontrou a caverna, ouviu a velha e entendeu tudo o que ela falou, mas, diferente dos seus irmãos, ele não quis aquela caixa de moeda de ouro. Sem nenhuma sombra de medo, ele arrancou 2 dos seus próprios dentes, colocou na boca do cavalo. O cavalo ganhou vida e desceu com ele pela Montanha do Fogo, atravessou o mar de gelo e chegou na Montanha do Sol. Quando ele chegou lá em cima, na Montanha do Sol, ele viu um palácio lindo. E lá dentro, as fadinhas, copiando o desenho do brocado de sua mãe. Ele explicou tudo o que ele estava passando e as fadinhas se comprometeram em devolver aquele brocado o mais rápido possível. Passaram a noite toda trabalhando. Quando o sol nasceu, maravilhosamente, estava tudo terminado. Cada fadinha foi cuidar dos seus afazeres, menos a caçula. Ela, sem que ninguém visse, bordou sua própria imagem naquele brocado. O menino, sem saber de nada, pegou o brocado, colocou nas costas, montou no cavalo, desceu a Montanha de Sol, desceu a Montanha de Fogo, atravessou aquela montanha de gelo e encontrou a senhora novamente. Ela pegou os seus 2 dentes da boca do cavalo, que se transformou em pedra novamente, colocou os dentes na boca dele e ele, de posse daquele brocado, voltou o mais rápido possível que pôde para casa. Quando ele estava chegando, que ele olhou lá no alto da montanha, a cabana da mãe dele, mais do que depressa, ele pulou do cavalo e saiu correndo com aquele brocado na mão, gritando: "Mãe, mãe, mãe, vem ver o que eu consegui, mãe!" A mãe dele já estava muito esvaída, muito fraca, juntou o restinho de energia que tinha, foi até a porta. Quando ele passou para ela o brocado, ela pegou o brocado, Lúcia. E aí, Biga, ela foi lá para fora de novo, com a ajuda do filho, porque ela queria olhar de novo aquele brocado que ela sentiu tanta falta, queria olhar todos os detalhes. E foi quando, Biga, um vento de novo levou o brocado para o alto, mas só que dessa vez era uma brisa suave. E enquanto o brocado foi subindo, ele foi aumentando de tamanho, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi cobrindo tudo. Cobriu a casa deles, cobriu o vale, a cidade, tudo. E, como por mágica, tudo aquilo que ela tinha tecido durante 3 anos se transformou ali em realidade. A casa, aquela casa imensa, amarela, com um telhado vermelho, um lago em frente, cheio de peixes. E num canto ali o jardim, com as flores rubras. E ali, atrás da casa, um pomar.
cheinho de árvores com frutas. E quando olhava ali para o outro lado, a gente via um rio. E ao fundo, uma plantação de arroz e de milho. E no alto, iluminando ali todo aquele cenário, um sol lindíssimo, vermelho, brilhante. Tudo era igualzinho que ela tinha tecido, exceto por um detalhe. Uma jovem que veio então em direção a eles, falou, eu sou uma fadinha lá da Montanha do Sol e quando vi o brocado, eu fiquei tão encantada que eu queria tanto morar num lugar assim que acabei me bordando ali no cantinho. Será que posso morar com vocês? Na mesma hora, a mãe e filho falaram, lógico, vai ser um prazer. E biga, não demorou muito, os dois já estavam casados. E os três começaram a viver naquele lugar maravilhoso. E aí, biga, me veio uma dúvida. E os dois irmãos dele? Os dois irmãos, nem te conto, se transformaram em dois andarilhos. E um dia estavam andando por uma rua, quando eles viram uma casa. Era linda, amarela, com um telhado vermelho. Ficaram encantados. Só que eles estavam com vergonha, porque pegaram tantas moedas de ouro na mão e não fizeram nada com aquilo. Envergonhados, saíram da frente daquela casa e continuaram andando pelaquela rua. Quando, de repente, eles lembraram que aquela era a casa que estava bordada no brocado da sua mãe. Aí, amiga, assim acabou a história. E essa história, né, biga, ela se chama O Brocado Maravilhoso. E também está aí no livro. Jô, aparece aí para mostrar o livro de novo. Obrigada. 52 histórias. Eu amei essa história. Bom, E o mais engraçado, Lúcia e Biga, porque até me deu vontade, sabe, de morar nessa casa. E ela fala de um sonho. E a história que a Joelma e eu preparamos para contar também fala de um sonho. Sonho de algumas irmãs que tiveram e eles até se realizaram. Eu vou até pedir para a Jo mostrar o livro e me lembrar qual que é mesmo, Jo, o nome da história? As Três Irmãs na... E essa história... Eu agora vou deixar vocês contarem, Nathalie e Joelma. Tchau. Tá bom, Lu. Até daqui a pouco. Então sentem aí para escutar, hein? Essa história, ela aconteceu em um reino bem distante, onde morava um rei. E esse rei tinha um péssimo hábito. Ele tinha o hábito, sabe de fazer o quê, Jô? De ouvir a conversa das pessoas por detrás da porta. E um dia ele resolveu dar uma volta pelo reino. E ele parou embaixo da janela da casa de 3 irmãs. E começou, Jô, a escutar aquilo que as irmãs diziam. Ah, eu queria muito me casar com o mordomo do rei. Assim, eu poderia beber todo o vinho que eu quisesse. Falou uma das irmãs. Ah, eu já queria mesmo casar com o camareiro do rei. Assim eu poderia ter todas as roupas e vestidos que eu desejasse. Falou a outra. Mas a irmã mais nova tinha um sonho diferente. Ela queria mesmo, Jô, era se casar com o rei. E se ela se casasse com ele, daria a ele 3 filhos. 2 meninos com uma maçã na mão e uma menina com uma estrela na testa. E não é que o sonho das 3 irmãs se realizaram. E eles começaram a viver felizes. Mas não foi igual aos contos de fadas, sabe, Ju? De felizes para sempre. As irmãs começaram a sentir inveja, porque a irmã mais nova não era nada mais e nada menos do que rainha. E começaram a dizer entre si, isso não pode ficar assim, precisamos fazer alguma coisa. E Jô, elas começaram a tramar
tramar um plano contra a irmã mais nova. Sim, Ná. E você acredita que após um ano, tramando o plano, elas conseguiram realizar? Aconteceu o seguinte: o rei foi para um país muito distante lutar na guerra, quando a rainha deu à luz a trigêmeos, 2 meninos com a maçã na mão e uma menina com a estrela na testa, exatamente como ela desejou. As irmãs invejosas aproveitaram que o rei estava longe e trocaram os recém-nascidos por 3 cachorrinhos. O soberano, mesmo lutando na guerra, deu ouvido aos boatos que a sua esposa tinha dado à luz a 3 cachorrinhos. E ele ordenou que aprendessem junto com os condenados, né, a mover o moinho no trabalho incessante. E as crianças, as tias invejosas, abandonaram na mata. Mas, por sorte, 3 fadas as encontraram e ficaram tão encantadas com as crianças e resolveram ajudá-las. Eu vou entregá-las ao cuidado de uma corça, disse a primeira. Eu vou dar uma bolsa repleta de dinheiro, que por mais que ela gaste, nunca se acabará. Eu vou presenteá-las com um anel, que mudará de cor se alguma delas passar por algum perigo. As crianças cresceram e a primeira fada apareceu e aconselhou que elas alugassem uma casa em frente ao Palácio Real. E assim elas fizeram. Jô, eu fiquei sabendo que as tias reconheceram os jovens, porque os meninos tinham uma maçã na mão e a menina uma estrela na testa. E elas começaram a ficar preocupadas, com medo de que eles fossem tramar um plano contra elas. E resolveu ficar amiga dos jovens. E foi logo se aproximando da menina. Elogiou a casa e disse que para a casa ser ainda mais bela, precisava de 3 coisas. A menina, toda curiosa, quis saber o que seria. E ela orientou que a jovem mandasse o irmão dela trazer para casa a água dançarina, a maçã canora e um pássaro falante. Os jovens ficaram intrigados com aquelas informações, Jô, mas o menino, no outro dia, foi atrás da água dançarina e subiu a montanha. E no meio do caminho, ele encontrou as 3 fadas, que estavam disfarçadas, e elas o orientaram atentamente, falando: continue subindo a montanha, vá até o alto, e ao chegar, você irá encontrar um palácio guardado por 4 gigantes. Mas tome cuidado, só entre se eles estiverem com os olhos fechados. Quando você entrar, você irá encontrar a água dançarina guardada por 4 leões. E elas também orientaram Jô que ele só poderia entrar se os leões estivessem com os olhos fechados. E o menino fez tudo como as fadas orientaram. Sim, e ele chegou no final da tarde em casa. Ele correu, pegou 2 bacias de ouro, colocou no jardim, pegou a garrafa onde ele trouxe a água dançarina e despejou numa das bacias. E imediatamente a água começou a saltar de uma bacia para outra, formando um lindo balé no ar. Na manhã seguinte, o outro irmão partiu em busca da maçã canora. Quando as 3 fadas apareceram e o orientaram sobre o castelo, o palácio na montanha e como entrar nele com segurança. E onde ele encontraria a árvore de maçã canora balançando. Espere a árvore ficar quieta por um instante e colha a maçã. O jovem seguiu atentamente as instruções das fadas. Ao entardecer, chegou em casa, correu para o jardim
e colocou a maçã canora, que começou a cantar como um roxinol. Agora só faltava o pássaro falante para a casa dos trigêmeos ficar perfeita. Na manhã seguinte, aos primeiros raios de sol, o irmão que conseguiu a água dançarina partiu em busca do pássaro falante. Ele encontrou as 3 fadas novamente disfarçadas que o ensinaram. Volte para o castelo no alto da montanha. Encontre um jardim repleto de estátuas. O pássaro falante está no chafariz. Não fale com ele. Pegue uma pena de sua asa, molha no jarro e passe em cada estátua. E assim você conseguirá pegar o pássaro falante. Jô, você acredita que o menino fez tudo atentamente, mas quando ele encontrou o pássaro olhou para ele e foi logo dizendo: Suas tias o enganaram. Sua mãe está definhando na prisão. minha mãe! E no mesmo instante, Jô, ele se petrificou inteirinho. E lá na casa dele, o anel começou a mudar de cor. Ele está em perigo! E a irmã ali assustada, mas o irmão foi prontamente ao alto da montanha, escutou as fadas, mas ao ouvir o pássaro, também se petrificou inteirinho. E o anel continuou a mudar de cor. A irmã deles, desesperada, não teve medo. Foi até o alto da montanha, encontrou as fadas e foi orientada. Quando ela chegou dentro do castelo, o pássaro, ironicamente, você tem noção o que ele falou para ela, Jô? Eu posso imaginar, Ná. Ora, você por aqui? O seu pai está lutando na guerra. Sua mãe definhando na prisão. Suas tias radiantes. E você? Você logo virará estátua como seus irmãos. Mas essa menina, Jô, ela era tão esperta que ela nem deu ouvido àquilo que o pássaro disse. Ela pegou a pena da sua asa, molhou no jarro e passou em todas as estátuas, devolvendo a elas a vida. Ela ficou tão feliz ao ver os seus irmãos ali novamente e pegaram o pássaro falante e voltaram para casa. Neste mesmo tempo, o rei também retornou vitorioso da guerra. E os trigêmeos resolveram fazer um banquete para celebrar a vitória. O rei aceitou o convite e ele ficou super surpreso quando conheceu os trigêmeos. E pensou, se eu não soubesse pela boca dos outros que a minha esposa deu à luz a 3 cachorrinhos, eu diria que esses jovens seriam meus filhos. Após o jantar, o monarca elogiou a casa e quando ele viu o pássaro falante, ele perguntou se ele não tinha nada para lhe dizer. Os trigêmeos são seus filhos que as suas cunhadas tentaram eliminar. E você gosta mesmo é de fuxicar. Jô, você acredita que quando o rei escutou aquilo, ficou impressionado e imediatamente mandou libertar a rainha. E mandou jogar também as tias malvadas em um caldeirão de água fervente. E ele, junto com a sua família, passaram a viver. A viver sabe como, Jô? Sei não. Felizes para sempre. Para sempre! E a nossa história termina aqui. Fim. E por falar em felizes para sempre, quem não fica feliz em ir a uma praia? Sabe, eu amo praia. Quando às vezes dá saudade, se a gente colocar uma concha no ouvido, a gente até escuta o barulho do mar. Por falar em mar, a história que nós vamos contar agora fala justamente sobre a praia, sobre o mar. O título é
Por que o mar tanto chora? Em um reino não tão distante assim, nasceu uma princesa com uma serpente enrolada no pescoço. A serpente chamava-se Labismina e a princesa Maria. As duas eram muito amigas e elas amavam fazer, sabe o quê? Ir justamente para a praia. Gostavam de passear na praia. A Maria só ficava muito zangada quando a serpente mergulhava no mar brincando de esconde-esconde e demorava a voltar. Ela ficava aborrecida. Inclusive, teve um dia que ela demorou muito, muito, muito. E quando voltou, deu a seguinte notícia para Maria. Maria, olha, eu agora gostei tanto de mergulhar que eu vou mergulhar e não vou mais voltar. Se você precisar de mim, se você sentir-se em perigo, ou se você tiver com saudade, é só vir na beira da praia e me chamar. A serpente mergulhou e levou um bom tempo para as duas se encontrarem novamente. Em um reino vizinho, existia uma rainha que estava muito adoentada. Ela, já perto de morrer, pegou o anel e disse para o rei: Rei, amado e querido meu, eu não quero que você viva sozinho, que fique na solidão. Eu tenho aqui esse anel, faz assim. Quando eu morrer, né? Pega esse anel e experimenta no dedo de uma princesa. Aquela princesa que o anel couber poderá ser seu novo amor. Mal a princesa morreu, o rei até esqueceu que já era velho, feio e rabugento, e deu logo um jeito de mandar os seus súditos e procurar para ele uma princesa. Olha, aqui está esse anel. Peguem uma princesa, que o anel caiba no dedo dela, e tragam ela para mim, que vai ser com ela que eu vou me casar. Os súditos reviraram o reino inteiro, procuraram, e nada. Voltaram e devolveram o anel para o rei. Mas aquele rei, que ele tinha de feio, tinha de persistente. Ele mesmo resolveu ir procurar uma princesa para ele. Foi quando ele descobriu que no reino vizinho tinha uma princesa que não tinha experimentado aquele anel. Ele foi lá pessoalmente conferir se o anel ia caber no dedo dela. Sabe quem era a princesa? A Maria. A Maria não gostou muito daquela ideia, não. Ela não queria se casar com aquele rei, mas o anel coube perfeitamente no dedo dela. Os pais da Maria nem ligaram para os sentimentos da princesa, só ficaram deslumbrados com toda a riqueza que aquele rei tinha. Pois é, Biga. Ficaram tão deslumbrados que logo marcaram casamento. A pobre princesa chorou dias a fio. Foi quando, no momento entre uma pausa de um soluço e um choro, ela lembrou o que a dona Labismina lhe dissera ao se despedir. Ela foi até a praia e contou tudo o que estava acontecendo. Não se preocupe, disse a cobra. Diga ao rei que você só se casará com ele se ele lhe der um vestido da cor da mata, com todas as flores. Maria seguiu atentamente o que a cobra havia lhe dito. O rei ficou furioso, mas como a princesa tinha uma beleza estonteante, ele resolveu cumprir o seu desejo. Passou muito tempo e ele conseguiu cumprir a palavra. E agora, o que eu vou fazer? Perguntou Maria à cobra. Diga ao rei que você só se casará com ele se ele lhe der um vestido da cor do mar com todos os peixinhos. O rei, ao saber desse novo capricho da Maria, ficou ainda mais irritado. Mas, como da outra vez, cumpriu a palavra. E agora, o que eu vou fazer? Maria chorou e a cobra lhe disse: calma, diga para o rei que você só se casará com ele se ele lhe der um vestido da cor do céu com todas as estrelas. Nossa, quando o rei
Quando o rei soube desse novo desejo da Maria, ele ficou extremamente irritado. Mas, como ele era um homem persistente, cumpriu a palavra. A pobre princesa correu até a praia e a sua amiga, a dona Nobismina, já estava esperando ela com um barco pronto para partir. Você acredita, Lu? Então, Jo, Boa aí o que amiga. que ela fez? A Bismina falou para ela: olha, você vai então entrar nesse barco, Maria, e esse barco vai te levar para bem longe, num reino bem distante. Quando você chegar lá, você vai, assim, depois de um tempo, vai se casar com um príncipe, o filho do rei. E aí você não se esqueça, no dia que isso acontecer, no dia do seu casamento, você vai até a praia, me chame 3 vezes, e aí o feitiço vai se desfazer e eu vou me tornar uma princesa. Maria, assim, ouviu tudo que a Bismina tinha falado, entrou no barco e foi. E como a amiga tinha dito, demorou até que ela chegou num reino bem distante. Chegou, desceu do barco e já foi direto para o palácio, pedindo se teria algum lugar para ela ficar ou mesmo trabalhar. Então, falaram que só teria ali lugar no galinheiro, para ela cuidar ali das galinhas. Ah, Maria aceitou no mesmo instante. E no mesmo dia ela já começou a trabalhar. E dias depois que ela estava ali, ia ter uma festa. Era a festa do ano aqui naquele reinado. A festa durava 3 dias e participavam todo mundo. Eram os fidalgos, todo mundo ali do palácio, até os empregados, o povo inteirinho. Era uma festa imensa. E chegaram para Maria e falaram: olha, você fique aí, porque alguém precisa cuidar das galinhas. E então falou que ficaria, mas você acredita, Jo, que assim que todo mundo sumiu, o que ela fez? Foi lá para o quarto dela, pegou aquele vestido da cor da mata, com aquele todo cheio de flores, a coisa mais linda, e foi em direção à festa. Quando ela chegou lá, todo mundo ficou encantado. Todo mundo, nossa! E ela dançou, se divertiu ali por horas. Não preciso nem falar que o filho do rei ficou encantadíssimo por ela também, né? E depois que ela foi embora, ele ainda ficou ali na festa e ficou pensando que ele achava que conhecia ela de algum lugar, que o rosto dela não era diferente, não era estranho, e ficou pensando, se lembrou da moça do galinheiro. Aí ele não teve dúvida. Quando terminou a festa, ele foi ali para o palácio, ele foi direto para o galinheiro. Chegando lá, já chegou e perguntou para Maria: Maria, eu vim na festa e vi uma moça tão parecida, mas tão parecida com você, que resolvi vir aqui te perguntar. Maria, vermelha da cor do pimentão. E aí, Nathalie, ela virou para ele e falou assim: ai, majestade, imagina, eu não sei nem imagino o que o senhor esteja falando. Ela ficou, Lúcia, tão preocupada, porque ela percebeu uma qualidade do príncipe, que ele era muito observador. Mas como você falou, né? 3 dias de festa que para toda a cidade, ela não queria perder por nada. Então ela esperou todo mundo sair do castelo e se arrumou. Colocou um vestido lindo, lindo, da cor do mar, com todos os peixes. Ela estava realmente assumindo um posto dela de princesa. E antes dela chegar na festa, o príncipe começou a perguntar a todos que ali estavam, das redondezas, os fidalgos, se alguém sabia de onde era aquela bela donzela. Mas ninguém, Lúcia, ninguém, Joelma, ninguém, Miga, sabia dizer de onde era aquela moça. E ele estava completamente apaixonado. Dançaram e passou o 2º dia do baile. E teve o 3º dia, a 3ª festa. Ah, ela ficou ainda mais bela. Colocou o vestido da cor do céu, cheio de estrelas, e ficou ainda mais bela. Quando ela chegou na festa, o príncipe viu tamanha beleza. Até parecia que uma estrela do céu tinha descido, que ela era uma verdadeira estrela naquele lugar. Ele estava apaixonado e antes que ela fosse embora,
ele entregou a ela de presente uma joia. Ela ficou encantada, guardou a joia com todo carinho, mas a festa terminou. Se passou os 3 dias de festa e o rei ficou preocupado porque o filho dele, o príncipe, ficou doente, muito doente. Não queria comer, não queria beber, começou até a emagrecer. E a rainha e o rei não sabiam mais o que fazer. Então, a rainha se lembrou que uma boa sopa de canja poderia ajudar. Então, pediu que Maria preparasse uma canja. Maria fez uma canja com tanto amor, com tantas especiarias, e dentro dela, ela colocou a joia que havia ganhado do príncipe. Quando ele pegou a cumbuca com a canja e foi dar ali a primeira colherada, como se num passe de mágica, ele gritou: eu estou curado, eu estou curado, eu encontrei, é Maria, a bela donzela. E a rainha imediatamente mandou chamar Maria. E quando ela apareceu, ela estava usando o vestido azul da cor do céu e cheio de estrelas. E naquela mesma noite, eles se casaram debaixo de um céu estrelado. Vocês acreditam, meninas, que a Maria ficou tão feliz, que ela acabou, Lúcia, se esquecendo do que a sua amiga tinha dito, que ela precisava voltar até a praia para que o encantamento ali se perdesse e ela voltasse a ser também uma bela princesa. E, infelizmente, ela se esqueceu. E eu fiquei observando que, às vezes, a onda do mar, ela até parece cobras próximo para dar o bote. E eu acho não, meninas, eu tenho certeza, Biga, certeza, Jô, certeza, Lúcia, que é por isso que o mar, de fato, tanto chora. Eu também acho que é verdade isso, por isso. Adorei a explicação, Renata. Também. Olha, eu Muito posso bom, dizer gente. que eu estou apaixonada por essas 3 histórias. Eu não sei nem dizer qual que é a melhor. Pois é. É. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das histórias que nós escolhemos do livro A Volta ao Mundo em 52 Histórias. Foi só uma pitadinha, né? A gente deu só essas 3 histórias para vocês verem como as histórias são extremamente interessantes, né? Vale muito a pena a leitura. Bom, Está gente, recheado de histórias, ó. E eu vou deixar para vocês o super beijo. Espero que vocês possam mergulhar em várias histórias que existem nesse livro. Tchau! tchau, gente. Tchau. Gente, até Até uma mais. próxima. Tchau. Tchau.